Tá bom? Amém, amada, amém. Já agradeço a oportunidade, viu? E vamos lá, né? Dando seguimento a essa leitura do livro de Lucas, no capítulo 20. Minha Bíblia é a Almeida, né? Revista corrigida. Capítulo 20, o título é o batismo de João. Na minha está assim, né? O primeiro. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhes, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. A parábola dos lavadores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem planejava uma vinha. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outros servos. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo-o, o respeitem. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E quando eles disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles disse: Que é isto? Pois que está escrito: A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. A questão do tributo. E os principais dos sacerdotes, os escribas, procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos, mas para o apanharem em alguma palavra e entregarem a jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. E é-nos lícito dar tributo a César ou não? E entenderam ele a sua astúcia. Disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhe então: Dai, pois, a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. E chegando-se algum dos saduceus, que dizem não haver ressuscitação, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele torne a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, se há ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque lá não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E se os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram, Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhes mais alguma coisa. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Deus, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Amém? Amém. Bom, só para a gente lembrar um pouquinho, Jesus tinha feito o caminho até Jerusalém, chegou no templo, limpou o templo, né? Purificou o templo. Então, nesse contexto é que a autoridade de Jesus é questionada. Então, esse capítulo todo é um diálogo entre Jesus e os representantes, né, da religião oficial lá da época da lei, né, saduceus, fariseus. Então, é uma estratégia política, né, o tempo todo aí deles e de Jesus também, porque Jesus fala, né, Jesus na parábola da vinha, Jesus faz uma crítica bem forte a eles, que eles entendiam essa crítica, né? Então, o contexto da história é esse. Ele é questionado, ele faz a parábola da vinha, eles tentam pegar ele no imposto de César, depois os saduceus e os fariseus que tinham essa discussão, se os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam, então aí tem uma questão mais
fechada entre as duas lideranças. Aí Jesus volta a fazer uma pergunta, né? Como é que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi, se próprio Davi lhe chama Senhor, né? Está falando aí dessa questão. E depois fecha-se o capítulo, Jesus fazendo uma crítica aos mestres da lei, né? A esses religiosos desse tipo e modelo, vamos chamar assim. Então, o capítulo é isso, é essa discussão. Talvez o nosso perfil hoje para estudar esse capítulo é pensar em como é essa discussão do cristianismo como religião e do Cristo Salvador, né? Talvez seja essa aí a discussão desse capítulo. Então, vamos lá, o que vocês pensaram dele? Tem recados aqui no chat, vamos ver. A Edna está dando bom dia, a Dilsa já deu bom dia, e a Esther disse que está atrasada, que entrou depois da hora da oração, mas tudo bem. Ninguém aqui, nós estamos no tempo Kairos, ninguém está atrasado aqui, está todo mundo na hora. Eu acho que nesse primeiro pedacinho aí do capítulo, a gente percebe que esses escribas, os anciãos, os principais sacerdotes, eles estavam preocupados, assim, bom, se eu falar isso, Jesus vai dizer aquilo e tal, e estavam mais preocupados com o que o povo ia fazer, com o que Jesus ia falar ali naquele momento, mas eles não estavam se preocupando com o que realmente era a verdade e com o que o próprio Deus acharia daquilo, né? Então, como você falou a respeito da religião, né? Da religião de hoje, do que Jesus estava criticando naquele momento aí, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com o que a gente faz às vezes. A gente se preocupa com o que os outros falam, com o que os outros pensam, e pensam sobre nós também, sobre o que a gente fala. Eu acho que isso tem tudo a ver com a religiosidade, e não com o que Jesus quer da gente, né? Não com o que nós, como cidadãos do reino, como a gente falou na última reunião, deveríamos ter, e a postura que a gente deveria ter, né? A gente se preocupa com o que não precisa se preocupar e não se preocupa com o que precisa. Então, eu acho que esse comecinho tem a ver com isso, com a religiosidade, né, que você falou. Eu, nesse primeiro trecho, fiquei imaginando a cena, que eu fiquei pensando assim, Jesus está no templo de Jerusalém, né? O templo onde o povo todo fazia peregrinação para ir lá naquele templo, né? Onde a religiosidade, onde os sacerdotes tinham lá ainda mais poder, talvez, né? Que era um templo mais, digamos que era um templo maior, né? E fiquei imaginando, né? Assim, Jesus lá no templo e a notícia chegando lá para os mestres da lei, olha, ele está lá, né? E eles saindo assim, chama fulano, chama Beltrano, vamos lá, né? O cara está lá no templo, né? Pregando lá, né? Então, imaginei eles chegando lá no templo, quem, né? Com toda aquela autoridade, quem você pensa que é para estar aqui, né? Fiquei imaginando uma cena bem comum até que a gente vê hoje em dia em muitas situações, né? Quem é que está pensando que é, né? Eu que lido com o público, né? Eu fiquei lembrando de algumas situações, né? E Jesus conhecia, né? E conhece, né? Os nossos corações, conhece o meu coração e sabia que eles estavam mais preocupados com essa questão que expôs a Heloísa, né? De ficar bem na fita com o povo, porque aí eles estariam sobre o povo continuaria sobre a ordenança deles, sobre o comando deles, e sobre a posição, assim, de estar bem na fita, eu sei o que eu estou falando em nome de Deus, então, né, eu tenho autoridade para isso, né? E
E Jesus, acho que termina, e eu acho que Jesus, assim como conhecia o coração dele, conhece o meu, né? Sabe quantas vezes eu estou preso nessas questões de religiosidade, quantas vezes eu estou no meu papel como trabalhadora, sou líder de equipe, então quantas vezes eu estou naquela posição, olha, eu estou falando, é assim, eu já decidi, eu sei, né? E aí eu acho que Jesus termina esse trechinho, né, perguntando, falando, né, então, se vocês não respondem, eu também não vou responder, porque eu acho que o discurso de João Batista era do arrependimento, né, era um chamado de arrependimento, né, então acho que Jesus falou para os mestres da lei, e acho que fala comigo, quando é que vocês vão se arrepender? Se vocês respondem desse jeito, o discurso de João Batista não alcançou, né? Vocês não entenderam o discurso. E quando é que vocês vão se arrepender? Quando é que você, Dilsa, vai se arrepender de verdade? Não um arrependimento para a igreja ver, não um arrependimento para você ficar bem na fita, mas um arrependimento verdadeiro, um arrependimento conforme João Batista pregava, né, que alcance realmente os céus, né? Se não tem esse processo, não dá para entender o que Jesus veio pregar, né? Se não tem esse arrependimento verdadeiro, se não passa por esse processo que João Batista veio antes, abrindo caminho e falando disso, não dá para a gente continuar discutindo e tentando entender Jesus, né? Então, para mim, esse primeiro trecho foi assim que falou comigo. Ai, Dilsa, parei aí também, viu? Bem, quando chegou no... Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Aí eu parei, aí eu falei, meu Deus, somos nós, né? Você olha para Jesus, né, te ensinando, te mostrando, e você quer... Então, quem te deu o direito de dizer isso para mim? Quem é você para me dar ordens? Eu sou mestre, eu conheço Deus. Que não, né? E aí eu não consegui nem mais prestar muita atenção em muitas outras coisas, porque esse nosso coração mau, perverso, arrogante, eu sou dono da verdade, a minha... assim, eu preciso ter muita empatia com você, se a empatia significar você aceitar tudo que eu mandar, você pensar, fazer, inclusive a respeito de Deus, inclusive você, Deus. Então, é isso mesmo que falou, que gritou, saltou nos meus olhos, né? O tamanho da nossa arrogância diante de Deus, que dirá diante dos homens. Porque se a gente questiona a autoridade de Deus sobre a nossa própria vida, que dirá ao meu próximo, né? Nossa, esse texto é bem forte para dizer mesmo tudo o que vem depois, né? Tem uma luta bem interessante que a Heloísa começou a expor e a Dilsa e a Esther complementaram. Pensando na nossa igreja hoje em dia, a nossa igreja, nós sabemos que nós temos a verdade, isso é um ponto pacífico, e a verdade é Cristo, esse é outro ponto pacífico. O problema é que uma religião tradicional no nosso tempo agora, ela fala da verdade, mas ela não aponta as atitudes de Cristo, ela fala da lei. Ela fala da verdade, mas ela julga. Ela fala da verdade, mas ela é o fariseu, né? Então, nós temos essa igreja, esse cristianismo instituído. E nós temos um outro cristianismo, que é o que quer ficar bem na fita, que é aquele que, em nome do que é o amor, né? Em nome do acolhimento, em nome da graça, ela não fala também de Cristo, ela libera tudo, né? Então, nós estamos vivendo uma realidade hoje, que parece que é hoje, mas é desde aquele tempo.
é uma lei opressora que está errado, porque não está contando Jesus, não está, e fala que está falando da verdade, e julga o irmão e oprime o irmão. E do outro lado, a gente tem uma igreja permissiva, que tudo pode, porque tudo faz parte do acolhimento, cada um é cada um, e etc. Né? E nós, como igreja de Cristo, estamos nesse contexto como Jesus estava. Jesus estava também nesse contexto. Né? E aí, o problema maior aqui é que ele, enquanto ele estava lá no deserto, no Mar da Galileia, quando ele estava longe de Jerusalém, Jerusalém aqui é a representação do centro político, do centro religioso, né? Então, enquanto ele estava na periferia, eles até iam lá ver o que ele estava fazendo, mas ele chegou no nosso espaço, né? E aí Jesus precisava impor, não impor, a palavra não é essa. Jesus impõe a autoridade dele, não é que ele precisava, ele impõe a autoridade dele, limpando o templo que era chamado de casa de Deus, né? E aí vem essa pergunta, com que autoridade? E nós, hoje, se formos falar de Cristo, para essas duas igrejas, até a igreja está polarizada no nosso país, né? Se nós formos numa igreja permissiva, que o amor que é o centro, que não a graça de Cristo, a gente pode acolher, não que a gente não deva acolher a todos, mas eu digo, a gente pode acolher o pecador e o pecado dele também, e tudo bem. Se a gente vai numa igreja dessa e a gente prega a Cristo, a gente é mal visto. A gente é mal visto. Ah, você é fariseu, que está pregando a lei, blá, 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 blá. Se a gente vai numa igreja, né, a lei, da religião, a gente prega a Cristo, a gente também é mal visto. Porque não importa qual lado do cristianismo. Se você prega a Cristo, você vai de confronto à religiosidade. E pior ainda, se você prega a Cristo, você vai de confronto a você mesmo, a sua própria religiosidade, como disse a Heloísa no começo. Né? Então, a pergunta de Jesus aqui é: o batismo de João é do céu? Eu vou usar uma expressão que eu pensei quando eu li isso aqui. Quando Jesus faz essa pergunta para eles, e eles não respondem, sabe o que eles não estão querendo discutir? A verdade. Eles não estão querendo discutir a verdade. Esse espaço aqui que nós temos, se a gente deixar de discutir a verdade, ele não faz o menor sentido. Porque não tem dia que a Heloísa semana passada até disse, né? Ai, apanhei hoje, apanhei. Tem dia que a gente é confrontado. Porque ora a gente é o juiz, ora a gente é o bonzinho que acolhe, mas nenhum nem outro está falando de Cristo. O que Jesus faz aqui, foi aí que eu pensei na frase, se vocês não sabem brincar, vocês não descem para o play. Se vocês não sabem dizer a verdade, se não é da verdade que vocês querem falar, não é comigo que vocês vão dizer. Irmãs, quantas vezes nós não queremos ouvir a verdade? Nós não queremos, porque a verdade nos confronta, né? A verdade nos confronta na nossa religiosidade, no nosso espírito de achar que nós somos santas ou qualquer coisa assim, né? Então, é muito boa a reflexão quando a Dilsa disse sobre, antes de descer para o play, antes de começar a pensar na verdade, a Esther disse aqui que a verdade não passa pano em ninguém, não faz carinho em ninguém, a verdade é a verdade, né? Antes da gente pensar em qualquer coisa da religião, a gente tem que dizer, eu estou pronto para negar-me a mim mesmo? Eu estou pronto para isso? Porque se eu não negar a mim mesmo, não faz sentido eu pegar a minha cruz. Se eu quiser pegar a minha cruz, para seguir a Jesus, sem eu estar disposto a negar a mim mesmo, não adianta, né?
Bom, a parábola dos lavradores maus. A parábola dos lavradores maus era uma parábola que eles conheciam. Se vocês lerem Isaías, vocês vão ver que Isaías fala da vinha. O Senhor plantou uma vinha, né? A vinha era uma referência ao povo de Deus. Então, os fariseus, saduceus, a liderança, estavam entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo. Tá? Eles estavam entendendo. Não é um texto como para a gente, às vezes parece vinha, né? Parece uma coisa, às vezes, meio distante, mas para eles não, tá bom? E aí? Esses trabalhadores maus, quem que são os servos que vão exigir os frutos? Quem que são esses servos que foram lá na época da colheita exigir os frutos? Eu acho que eram os profetas que vieram antes de Jesus. Perfeito. Todos os profetas. João Batista, né? João Batista e os anteriores, Isaías, todos os profetas. Né? E aí, o plantador da vinha, o dono da vinha, ele mandou o próprio filho. Né? Mandou o próprio filho amado. É interessante essa história da herança. Se nós matarmos o herdeiro, nós vamos herdar essa terra. Eu já falei, acho que para vocês, que eu já participei de vários processos de sucessão de herança, fazendo conta, e é tão interessante, ou está muita briga entre os herdeiros, ou o que faleceu deixou um testamento, e aí, para cumprir esse testamento, as pessoas tentam manipular, né? Pensando sempre no seu interesse, né? O que eu acho super interessante nessa questão da herança de Jesus é que Jesus era filho único. Jesus era filho único. E na hora dele repartir a herança, ele não fez da gente servos, ele fez da gente co-herdeiro com ele. Não foi o pai que fez o testamento. Quem fez o testamento foi o herdeiro. Olha que coisa mais interessante. Ele abriu mão da herança em favor de todos nós, né? Mas o religioso, novamente, aí, tanto faz o lado, gente, religioso é religioso, né? Ele quer tomar a herança à força. Ele quer tomar a herança à força. Vamos matar o filho. E é interessante que ele fala que o filho aqui, o pai aqui tomou a herança desses lavradores e deu a outros, né? Tirou daquele povo escolhido, selado por ele e deu a outros. Quais outros que ele deu? Pode falar. A você? Nossa! Amém, né? Amém. De alguma forma, é bom eles não quererem, porque a gente recebeu também, né? Não, Pai, queria para eles e para nós, né? E aí Jesus fala da pedra, né? Que está bem claro aí que ele é a pedra que foi rejeitada, né? Essa pedra que faz tropeçar religiosos, né? A gente tem que tomar cuidado, para não tropeçar em Cristo, né? Se a nossa pregação tropeçar em Cristo, é melhor a gente mudar a pregação, né? Porque ele é a pedra angular, né? Edith, eu lembrei que acho que foi no outro ano, quando a gente começou a estudar Marcos, acho. Eu lembrei que você falou que a gente ia olhar para esses textos para identificar as pessoas que estavam ali naquele contexto de Jesus. Quem eram os religiosos, quem era esse povo sedento, né? E aqui nesse trecho, tem um pedacinho que fala, ou você explicou, né, que os religiosos estavam entendendo muito bem essa questão da parábola, mas o povo também está aqui, e o povo, quando ouve isso, o povo diz, ai, que isso não aconteça, né?
tomara que isso não aconteça, né? Que não chegue esse tempo. E me veio assim que isso é tão difícil, esse seguir Cristo, esse abnegar de mim mesma, né? É tão difícil que independe onde eu esteja, independe em que posição aí eu esteja, se eu seja esse povo que também estou aqui clamando, ai, que isso não aconteça, ou se eu sou essa religiosa, né, que estou lá com autoridade, ou achando que eu entendo de alguma coisa, conhecer a Cristo, seguir o que ele fala, o abnegar de mim mesmo, o me render, né, o me arrepender e me render a essa colocação de Cristo é difícil para todo mundo, e faz esse confronto, e inicialmente a posição é, ai, que isso não aconteça, que não chegue esse dia, porque eu não estou nesse estágio ainda, né? Apesar de ser a verdade e saber que vem. Entender a soberania de Deus não é difícil, mas aceitar a soberania de Deus. Porque nosso pecado, desde Adão, desde comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, é tentar ser igual a Deus, né? Esse é o nosso pecado. É nos colocarmos no lugar de Deus, para julgar o bem e o mal, né? E aceitar a soberania de Deus é aceitar que eu não tenho condições de saber o que é o bem e o mal. É aceitar que eu não tenho condições históricas de vida, de tempo de vida, como Deus fala para Jó. Onde estava você, Jó, quando eu estava colocando os luminares aí do mundo, quando eu estava limitando, né? Onde estava você, Dite, quando eu escrevi a história, né? Se vocês estão animadas, Dilsa, para ver o estudo de Apocalipse, vocês vão ver que uma das coisas que a gente um spoiler, é que Apocalipse fala de um outro tempo, de um outro espaço. E que já conta, João conta a história do começo e do fim junto, né? Essa ideia de, Deus tem um plano, não é que Deus tem um plano, Deus tem mesmo. E esse plano já foi escrito e esse plano já foi revelado, né? Então, aceitar essa soberania de Deus, a gente estuda em economia o macroeconomia e o microeconomia. Então, às vezes, a microeconomia é a soma da economia das empresas, dos pequenos setores, que forma a macroeconomia, que é a economia do todo, que você está estudando, né? Deus nunca está no micro, e nós nunca estamos no macro. Esse é o nosso problema. A gente quer, dentro do micro, determinar o macro, e não é verdade. Não é verdade, né? Nós fomos para um outro caminho aí, mas tudo bem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a gente já até disse, né? Semana passada. As coisas de César e aí a trama para pegar Jesus. Você vê como isso é político? A trama, eles põem uns caras falsos, fingem. Gente, isso tem hoje em dia, será? Os caras falsos, fingindo que são piedosos, no meio, para pegar Jesus, já que eles não podiam pegar Jesus na lei deles, que pegasse na lei de Roma, e Roma que ia tomar atitude, aí eles lavariam as mãos, né? No final, Roma que lavou as mãos, né, com Pilatos, mas aí, enfim, eles queriam pegar Jesus. E a sabedoria para sair dessas situações que Jesus tem, né? Sabe, eu acho que talvez para a gente isso seja uma ótima lição, quando alguém quer trazer a gente para o centro da discussão, de confronto, e a gente muda o foco. Toda vez que a gente vai para uma situação pontual de confronto, se a gente cair no engano
de entrar no confronto, a gente vai se dar mal. Porque o confronto é guerra, gente, é briga, né? Mas quando a gente está sendo levado para uma direção de confronto e a gente muda o foco, vai para o céu, aí aquilo que estava sendo discutido perde a perspectiva, né? Então, paga o imposto ou não paga o imposto? Se eu digo paga o imposto, eu falo isso muitas vezes, né? O pessoal brinca comigo, fala, mas esse governo é ruim, eu vou ter que pagar tudo isso, não dá para pagar menos, né? Se eu falo paga o imposto, eu estou entrando em confronto. Se eu falo não pago o imposto, eu também, é corrupto, sou negador, né? Então, Jesus simplesmente muda o foco, né? Vamos falar sobre... É mais uma pergunta, porque assim, quando confrontaram Jesus, falando a respeito do tributo a César, ele percebeu e deu uma resposta curta, sim. Quando perguntaram a respeito das leis, da ressurreição, de Moisés, ele deu uma resposta curta. E lá atrás ele falou, eu também não vou responder. Ficou um mistério assim na minha cabeça. O quanto vale a pena responder, o quanto para ele valeu a pena se calar, não dar bola, o quanto vale a pena, o quanto ele entrou no confronto, ou entrou em discussão, ou simplesmente falou, não vou responder. Eu não sei nem o que falar sobre isso, mas eu achei interessante, assim, no mesmo capítulo textos diferentes. É muito interessante mesmo, Heloísa, como a cada situação Jesus responde com a sabedoria da situação, né? Eu acho que só pelo Espírito Santo que a gente tem essa sabedoria, né? Para saber o que a gente deve responder, o que a gente deve falar, não, então eu também não vou responder, né? Na pilha que a gente quer entrar. Eu acho que a gente tem que pensar, cada situação, o que aquilo vai contribuir para o reino de Deus. O que isso está contribuindo para o reino de Deus? É só para... Eu sou campeã mundial de fazer isso. de entrar numa discussão querendo ganhar a briga. Agora eu já estou perdendo, eu já perdi meu posto de campeã mundial disso, porque eu vi que eu já não tenho mais saúde para isso, né? Mas eu adorava entrar numa discussão e ganhar a discussão. E o que eu ganhei com isso? Sabe? O que eu ganhei com isso? Jesus não vai por esse caminho. Não vai. Né? A minha identidade com Cristo é uma identidade que não está em disputa. Nós não estamos disputando, nós somos do mesmo time. O mundo cria disputa. O mundo cria rivalidade. Né? O mundo cria o bem e o mal. É isso. O mal, na verdade, ele nem existe, porque Deus não criou o mal. O mal é só a ausência de Deus. É só isso. O mal em si, eu acho que é interessante, alguns cristãos até falam de uma luta entre o bem e o mal. Mentira isso. Mentira. Né? Adoro pegar essa discussão e dizer o que é o bem e o que é o mal. O mal é só a ausência de Deus. Deus não está, é um lugar mau. Deus está, é um lugar santo. Então pode ser na sarça lá, no meio do deserto, que ninguém dava valor para aquele lugar. Ninguém dava valor para aquele lugar. Pode ser lá, e lá é santo. Tira a sandália do seu pé, que o chão que você está pisando é santo. Né? O lugar da presença de Deus é santo. É o altar do Senhor. É esse, porque Deus não habita aonde não há santidade. E no contrário, aonde ele está, o lugar é santo. Quando Jesus fala para a samaritana lá, ela fala, onde que a gente deve adorar? Em Jerusalém ou aqui, em Samaria? Ele fala, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. É ali. Né? O Zoom é santo. O Zoom das reuniões
que leva o espaço em Deus, nesse momento, nesse tempo agora, é santo. A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está conosco, né? Então, essa ideia de disputa de bem e mal, entre, se acontecer isso, então é um fim, é mentira, tudo isso é mentira. E a gente sabe disso. Então, por que a gente está entrando nessa pilha? Por que a gente está querendo entrar nessa discussão? É só a gente sair dela. O profeta, o João, lá no Apocalipse, fala, sai dela, povo meu. Quando ele está discutindo sobre o dragão, a besta do mar e a besta da terra, ele fala, sai dela, povo meu. Sai, e é a Jerusalém, né, que ele está falando lá, é a Jerusalém. Sai dessa coisa de poder, dessa lógica de poder, de domínio sobre o outro, de ter razão sobre o outro, de ser o certo e o outro errado, de disputar, de ter inveja. Nós não somos de times diferentes. A humanidade é uma só. E Jesus não veio para salvar um ou outro, ele veio para salvar a humanidade, né? Bom, aí nós já falamos aí também da ressurreição. Faz sentido a gente pensar nessa vida sem ressurreição? Faz sentido a gente pensar em casamento, em dar-se em casamento, em construir patrimônio? Faz sentido essas coisas? Tem uma situação que nós estamos aqui provisório, nós somos peregrinos aqui. O peregrino, quando a gente vai para um viajante, quando ele vai para um lugar, quando vocês viajaram aí, a pastora foi lá para Israel, né, toda chique lá esses dias, né, Lili? A última a viajar chique foi a Lili, pelo que eu me lembro. Mas quando você vai, nem que seja para a Zona Leste aqui de São Paulo mesmo, pertinho, quando você vai, você não quer se meter em confusão. Principalmente em outro país, né? Você não quer se meter em confusão. Você cumpre as leis que tem ali, você faz, porque você está na vida a passeio. Porque você ainda vai voltar para sua casa. Talvez essa perspectiva do peregrino é essa. A nossa casa, irmãs, não é aqui. A nossa casa é em outro espaço. E quando a gente vive aqui, querendo viver aqui, a gente morre, porque aqui não é a nossa casa. Jesus fala que ele foi preparar um lugar para a gente, que lá na casa do Pai dele tem muitas moradas. Essa é a nossa morada, né? A gente vai vivendo aqui viajante, peregrino, né? Vai construindo, mas não precisa ser tão sério, né? Não precisa ser tão sério nesse sentido, né? Claro. Então, eu tenho que construir patrimônio, eu tenho que, os meus filhos têm que ser desse jeito, o fulano tem que fazer isso. Não, porque daqui a pouco você não está aqui. Daqui a pouco você volta para casa, né? Bom, de quem é Cristo é o Filho? Ele é filho de Deus. Ele é o filho lá da vinha. Ele não é filho de Davi. Ele não está dentro da lógica do poder humano. E Davi sabia disso. Davi sabia que era do cetro dele que viria. Mas ele chama o filho que viria do cetro dele de Senhor. Porque ele sabia que antes de Davi já era Cristo. Davi tinha essa perspectiva. Por isso que ele cita Davi aqui. E no final, para a gente terminar, Jesus critica os mestres da lei e ele vai continuar criticando até hoje. Toma cuidado. Esses que querem se vestir com vestes longas, toma cuidado com esse que quer demonstrar poder. Gente, quanto tipo de poder a Igreja de Cristo está querendo demonstrar? É o poder de ter muitos membros, é o poder de ter grandes templos, é o poder de ser intelectualizado. A igreja
a igreja racional de Cristo. E a gente olhar para tudo isso, se a gente olha para Cristo e olha para tudo isso, a gente fala, meu Deus do céu, só Jesus, quando o pessoal brinca, só Jesus na causa, né? Só Jesus para manter a igreja dele. E é isso mesmo, porque em todas as eras tem esses homens aí que querem sentar nos primeiros lugares, que querem colocar no Instagram, olha, hoje eu vou estar no podcast tal, que querem colocar, olha, minha igreja tem 10 mil membros, eu posso vender para você os 10 mil votos, porque lá quem manda sou eu. Ou não? A gente não está vendo isso. Está vendo isso, né? E a igreja de Cristo continua como? Um por um, se reunindo um por um, estudando a palavra, demonstrando amor, acolhendo com amor, combatendo o mal, a ausência de Deus. Olha, isso não é a presença de Deus na sua vida. Busque a Deus, que Ele vai mostrar, que Ele vai te iluminar. Essa é a igreja de Cristo, né? Amém? Nossa, passamos muito do horário hoje, mas é porque o capítulo era muito grande. Amém. Amém. Vamos orar, então? Hoje, Amém. quem que gostaria de orar por nós? Eu posso orar. Esther, então. Por favor, Esther. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo dia de hoje, pelas suas misericórdias renovadas essa manhã, porque a sua palavra é verdade, porque o Senhor é a palavra, e é por isso que ela é a verdade. Deus, obrigada pela tua palavra que confronta, Senhor Deus, o nosso coração mau e perverso, mas que ao mesmo tempo, Senhor Deus, viva e eficaz. Ela transforma o nosso coração, ela nos constrange, ela nos leva, Senhor Deus, a conhecer quem nós somos e quem o Senhor é. Nos ajuda, Senhor Deus, na caminhada de te darmos glória com nossas próprias vidas, porque foi para isso que o Senhor nos criou. Que o meu andar, que o meu falar, que o meu agir, Senhor, seja moldado pelo teu Santo Espírito, que habita em nós, que o Senhor nos deu assim que a gente se converteu, mas que tantas vezes, Senhor Deus, a gente abafa a voz dele e não deixa que ele fale aos nossos corações, querendo ensinar ao Senhor, ao teu Santo Espírito, às vezes até como que o Senhor tem que agir. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, por tanta ignorância, por tanta rebeldia, por inflarmos, Senhor Deus, o nosso ego e acharmos que de nós mesmos nós somos alguma coisa. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra que tão claramente nos coloca, Senhor Deus, na posição de co-herdeiros. O Senhor nos fez herdeiros contigo, sendo que o Senhor era o único herdeiro. Glórias sejam dadas a ti, ó Deus, e que o seu nome seja glorificado pelas nossas vidas, e que as nossas máscaras caiam, Senhor Deus, primeiro para nós mesmos, e para que depois, Senhor Deus, a gente possa, na caminhada, abençoar outras vidas, a começar das nossas famílias, e possamos caminhar, Senhor Deus, crescendo no conhecimento teu e sendo usadas por ti. Dá-nos a todas, Senhor Deus, um bom dia na tua presença, abençoa cada lar, Senhor Deus, cada irmã, cada família, nos dá coragem, Senhor Deus, de lutar, Senhor Deus, mas não sozinhos, deixar que o Senhor vença as lutas, que a gente simplesmente se apronte para a batalha, porque quem vai guiar por nós é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. E eu aqui